Olá, bom dia, segundo ano. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com mais esta videoaula para a gente poder trabalhar o gênero textual notícia. Prepara seu material, pega o seu caderno para a gente poder então dar início a esse gênero tão visto, né? Tão participativo aí do nosso meio, né? Afinal de contas, a notícia está presente aí no nosso dia a dia, tá? É um gênero textual informativo e a gente vai então ver nessa aula algumas características pertinentes a ele, ok? Então prepara seu material. Essa matéria está no seu livro 2, tá? Seu caderno 2, né? Pega seu caderno, pega suas anotações, ok? E vamos então começar aí a falar sobre esse gênero textual, tá? Eu trouxe aqui para você uma notícia que fala sobre o primeiro astronauta brasileiro que compartilha experiências com estudantes. Ele dá palestras, né? E isso foi uma notícia, tá vendo? Que saiu no jornal, publicado em 11 de janeiro de 2017, tá? Observa que tem a ilustração, ok? Os alunos presentes. Vamos seguindo então aqui. Já vou falar de todas as características que estão, que fazem parte, né, desse gênero, tá? Primeiro eu vou ler essa notícia aqui para você, então me acompanha aí. Essa notícia não está no seu livro, tá, gente? Ela não está no seu livro. Mas é interessante você acompanhar aqui comigo para que você perceba as características sobre as quais eu estarei mencionando. Então ela começa assim: no encerramento da 14ª Jornada Espacial, na última sexta-feira, 9/12, os estudantes tiveram a oportunidade de participar da palestra que abordou a missão Centenário, ministrada pelo primeiro brasileiro a ir ao espaço, Marcos Pontes, no auditório do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, em São José dos Campos, São Paulo. Há 10 anos, a missão levou à Estação Espacial Internacional a tripulação Soyuz TMA-8, formada pelo comandante russo Pavel Vinogradov, o astronauta americano Jeffrey Williams e o primeiro cosmonauta brasileiro, o tenente-coronel Marcos Pontes, tá? Durante a viagem, deixa eu parar aqui que eu mexi aqui. Durante a viagem, Pontes realizou experimentos em ambiente de microgravidade. Marcos Pontes compartilhou suas experiências, curiosidades e as fases dos treinamentos a que foi submetido antes de ir ao espaço. Ele apresentou ainda o livro Missão Cumprida, um relato detalhado para quem deseja saber tudo o que ocorreu durante a missão. O astronauta deixou aos estudantes uma mensagem de cunho motivacional. Pontes reforçou que todos devem acreditar em seus sonhos e nunca deixar de fazer algo que tenha vontade. De acordo com o astronauta, suas experiências e dificuldades serviram de exemplo para os brasileiros. Pontes contou que veio de família simples, como a maioria no Brasil, mas sempre carregou consigo o sonho de viajar pelo espaço, ok? Então aqui, gente, se você lembra, esse Marcos Pontes, ele é o mesmo que faz um relato na página 113 do seu livro, tá? Então, na verdade, eu fui buscar uma notícia, né? Já que o seu livro traz um relato e a unidade 2 do seu livro, ela começa com o gênero textual relato e logo em seguida ela fala sobre a notícia. Então, eu também trouxe aqui uma outra, né, notícia se referindo ao Marcos Pontes, tá? Bom, por quê? Primeira coisa, para a gente identificar a notícia, pessoal, é entender, é saber que a notícia é um texto informativo, tá? Primeira coisa é isso. A notícia é um texto informativo. A notícia,
de primeira mão, sabe? Aquela notícia que deve ser informada de imediato, logo, né? A reportagem já é algo mais detalhado, mais elaborado, em que entram as entrevistas, né? Os detalhes de quem estava presente, quando aconteceu, como aconteceu e onde, enfim. Então, eu diria que a reportagem é algo mais aprofundado da notícia, tá? E a notícia é aquela informação que precisa sair logo. As pessoas precisam ter o básico, a informação imediata, ok? Tá? Mas a notícia é isso. Ela é um texto informativo, né? Antes até de ser falada na televisão, ela é escrita. Antes de ser também falada lá na rádio, enfim, ela é escrita, tá? E com o propósito de quê? Justamente comunicar às pessoas um fato recente ou que ainda não seja de conhecimento do grande público, mas a ideia é então divulgar, né? Informar logo. Esse gênero textual, ele é veiculado em diversos suportes midiáticos, tá? Por exemplo, jornais, revistas, impressos, seja online, televisivos, né? Assim como as revistas digitais também, tá? Hoje com a internet a gente encontra muitas notícias, né? E vale ressaltar aqui a atenção para as notícias que a gente anda encontrando aí na internet, porque muitas delas são fake news. Então a gente tem que ficar atento na fonte, principalmente. Onde eu vou buscar essa notícia, né? Será que essa fonte é uma fonte de confiança, sabe? Então a gente precisa, gente, uma pesquisa que você faz, uma notícia que você busca, uma informação que você busca, a pesquisa ela tem que ser muito bem realizada e principalmente, tá? Atenção à fonte que você vai buscar essa pesquisa, tá certo? E aí, eu trouxe para você, né, como eu falei aqui, a notícia do Marcos Pontes, que está dando a sua palestra nessa instituição, tá? Como eu disse, a notícia ela é um texto informativo, tem o propósito de comunicar às pessoas um fato recente ou que ainda não seja de conhecimento do grande público, né? Então, a gente pode lembrar aí, por exemplo, estourou uma bomba num país lá no outro lugar. E aí? De imediato, né, as comunicações se movimentam e a informação chega aqui. A gente ainda nem sabe direito como aconteceu, onde, ao certo, o que provocou aquilo, mas a informação chegou, né? Então é isso, tá? Ela apresenta uma narrativa técnica, sim, né? Esse texto, esse gênero notícia, ele apresenta uma narrativa técnica. E o que é isso, gente? É um texto com o objetivo de relatar fatos de interesse do público em geral. A linguagem dessa narrativa técnica tem que ser uma linguagem clara e objetiva, né? Então, clara e objetiva por quê? Porque o objetivo é alcançar a maior parte, né, o público em geral, toda a sociedade. Quanto mais pessoas tiverem o conhecimento dessa informação, melhor será para todos, né? E aí, essa narrativa técnica, ela também busca a imparcialidade, tá? Ou seja, não deve ter, né, opinião do jornalista, de quem está elaborando aí a notícia. Porque se o objetivo, pensa comigo, é informar, apenas informar, não é hora de eu dar opinião. Eu só preciso informar o fato. A notícia é a informação do fato, do acontecimento. Correto? Então, eu tenho que ser o mais imparcial possível, tá? Não é hora da gente apresentar opinião, ok? Então, o jornalista tem que ter essa postura, né? Ok? Esse é um respeito, inclusive, ao assunto que está sendo tratado, ao fato ali que está sendo, então, revelado, né? Apresentado aí para a sociedade, tá? Ok? Então, vamos lá. Copie isso aí. Se você estiver anotando, né? É importante. Faça suas anotações aí no seu caderno, tá?
Texto informativo, propósito de comunicar às pessoas um fato recente ou que ainda, né, não seja de conhecimento do grande público, tá? Apresenta uma narrativa técnica, linguagem clara e objetiva e deve ser sempre imparcial, ok? Muito bem. Próximo slide. Observe aqui, gente, comigo, olha só, a estrutura, né? A composição, o que compõe uma notícia. Vamos observar a estrutura dela aqui. Aí eu coloquei a capa aqui do jornal Globo, né? Temos um título aqui, uma manchete em letras em negrito, chamando a atenção, né? Ameaças precipitaram saída de Barbosa do STF. Logo em seguida, aqui abaixo, ó, nós temos um título ou subtítulo, né? Um título auxiliar ou um subtítulo, tá vendo? Presidente do tribunal antecipa a aposentadoria para o final de junho, tá? E aí vem uma menorzinha. Temos aqui o corpo do texto, ok? É lógico, gente, que a disposição, né, do texto, essa organização vai depender muito da editora, da empresa, né, daquele que está aí distribuindo a sua informação, tá? Mas a ideia é sempre que a manchete ou o título principal esteja sempre chamativo, né? Caixa alta, como a gente diz, letras grandes, maiúsculas, tá? Em negrito, de alguma forma destacadas, porque, gente, a ideia é que chame a atenção do leitor, né? Se tu põe letrinha minúscula, ninguém vai querer se interessar, chegar ali para ler nada. Então, quando você já põe ali bomba, né? Atenção, extra, enfim, a pessoa já se aproxima e quer saber o que aconteceu. Ela se interessa pela notícia. Acaba sendo aí uma estratégia atrativa, né? Para a venda, então, do jornal, da informação, ok? E você tem um título auxiliar, que não é obrigatório, mas geralmente ele aparece ali, tá? Esse título auxiliar, também conhecido como um subtítulo, em que ele apresenta um resumo, né? Do que vai ser divulgado aí na notícia, do que vai ser informado, melhor dizendo, na notícia, tá? Lead, o que vem a ser o lead? Lead, aqui tá escrito no nosso português, né? Mas no inglês é L-E-A-D, tá? E aí, gente, o que vem a ser o lead? O lead é um parágrafo, tá? É o primeiro parágrafo da notícia, no qual as informações pertinentes ao fato, elas são resumidas, são sintetizadas ali nesse primeiro parágrafo, tá? Se a pessoa não quiser ler toda a notícia, ao ler o lead, ela já tem uma boa ideia, né, do que virá, ok? Essas informações do lead podem ser guiadas pelas perguntas, tá? Que a gente acaba fazendo com relação ao que aconteceu, né? Quem participou desse fato, quando aconteceu isso, onde, né? Onde foi esse acontecimento? Por que que aconteceu, gente? Então, repara, a gente acaba fazendo perguntas que vão auxiliar a construção do lead. E o lead é justamente esse resumão, sabe? Esse resumão da notícia que vai ser aí toda informada com mais detalhes para frente, tá? Então, fica aqui um exemplo. Outro exemplo, observe essa aqui também. Está maior, está até melhor de você identificar. Olha só. Tem um jornal aqui, NH, né? Observa a estrutura desse jornal, gente. Aqui, pequenininho, ó, nós temos dados importantes com relação a número, série do jornal. Aqui em cima é como se fosse um suplemento, né? Resumo de outras notícias que estão dentro do jornal, tá vendo? Suplemento, tá? Maior aqui, ó, como eu falei, é o título, né? A chamada, tá vendo? Aqui já apresentou as letras grandes, letras maiúsculas, né? Em negrito, tá vendo, ó? É a manchete principal, tá? Ok? Outra manchete aqui também, ó, outra chamativa aqui, né? São principais, mas como estão dentro do mesmo assunto, elas passam a ser manchetes secundárias, tá vendo? Como se fossem subtítulos, né? Também chamando a atenção para algo mais detalhado dentro da notícia, tá? Aqui ao lado apenas algumas notas, tá vendo? Notas que talvez sejam importantes, né? E
você tem também as manchetezinhas de menor importância, mas que também vão sendo apresentadas aqui nesses suplementos, tá vendo? Tá? Aqui, ó, ele aponta pra gente, olha a seta, o lead, né? Por que o lead? Ó, página 32, tá pequenininho, mas aqui a gente entende que é um resumo, tá? Seria um primeiro parágrafo do que vai ser mencionado. Então a pessoa lê isso aqui, ela se interessa pela notícia, aí ela compra o jornal, ela abre, ela quer ver com os detalhes realmente o que está acontecendo, né? Uma pessoa conhecedora, ela busca, ela não fica só na superfície, então ela vai se aprofundar na leitura para saber de fato o que aconteceu, onde, como, quando, e aí cabe as perguntas, né, que a gente faz para poder construir e identificar então esse resumo aí da notícia, tá certo? Então deu para entender? Vamos ver outro exemplo? Seria legal no seu caderno se você conseguir montar esse esqueminha, tipo um jornal, né? E colocar as letras maiores, títulos, puxa as setinhas para indicar, tá vendo? O que cada coisa faz parte, como é o nome, como é reconhecido aí cada parte aí do jornal, tá? Temos uma outra notícia aqui, essa aqui acredito que você lembre, né? Não é tão antiga. Essa tragédia aí, lama ameaça captação de água para 500 mil pessoas. Cidade de Minas e Espírito Santo, olha só, paralisam o abastecimento, escolas são fechadas. Por quê, gente? Lembra o que aconteceu em Mariana? Aquele número de desaparecidos, aquela barragem que caiu? Então, o número de desaparecidos em Mariana diminui para 26. Bombeiros continuam trabalhando no local do acidente e em áreas atingidas, mas o governador mineiro diz que será difícil encontrar sobreviventes. Então, a gente tem aqui, olha só, título principal, tá vendo? Em negrito, lama ameaça captação de água para 500 mil pessoas. Título principal, aqui ó, título da manchete, ok? Tá? Temos aqui embaixo, ó, nessa linha fina, tá vendo? Um subtítulo, tá? Aqui temos um subtítulo, ok? Alguns consideram, gente, que o lead pode vir aqui também, tipo essa parte, ó, o número de desaparecidos, tal. Tá? Alguns consideram que o lead pode ser essa parte próxima do subtítulo, porque querendo ou não ele está resumindo, né? Então foi como eu falei, vai depender da disposição da editora, de quem trabalha com o jornal, como vai colocar, se vai puxar a imagem para o direito, para o esquerdo, se vai centralizar a imagem, se as informações começam na lateral ou começam abaixo da imagem, entendeu? Isso tudo vai depender, né, da organização ali da editora em estar organizando o jornal. Nós temos aqui, ó, legendas, tá vendo? Tudo que compõe, gente, um jornal com relação à notícia é importante, tá? Desde a foto, né? Desde a imagem tirada, uma foto verídica de alguém que esteve no local, que viu o que aconteceu, que filmou, que tirou foto, né? A foto ela dá mais credibilidade à informação, a essa notícia, tá? Você pode ver que na televisão também, quando eles começam a trazer a informação, logo parte, né, para o pessoal que está na rua, os repórteres, e aí eles estão no local de onde aconteceu o fato noticiado. Então, isso dá mais credibilidade, tá? À informação noticiada. Aqui ao lado esquerdo nós temos as chamadas, ó, que são outros subtítulos, tá vendo? Assuntos que fazem parte, né, de todo o jornal, tá? Então você observa, ó, crédito ou origem da foto, lógico, tem que ter o nomezinho, ainda que pequenininho, né, de quem foi, quem tirou a foto, esse trabalho pertence a quem, correto? Então é isso. Tá, gente? A notícia, ela tem essas características, ela tem suas particularidades, e a gente precisa reconhecer, identificar, tá? E trabalhar aí de forma correta. Ok? Então vamos lá, anota aí a estrutura, né? Toda notícia ela tem uma estrutura, nós vimos aí alguns exemplos, como eu trouxe, mas toda notícia ela tem uma estrutura, tá?
E relembrando então que estrutura é essa? Título ou manchete, que tem como objetivo chamar a atenção do leitor para a notícia, tá? Um subtítulo, que complementa o título com mais alguma informação importante ou chamativa. Temos aí o lead, ó, como eu falei em inglês, né? Lead, né? É o primeiro parágrafo da notícia, tá? Deve responder as perguntas quem, o que, onde e quando. Temos o corpo do texto, tá? Que é o desenvolvimento da notícia. Nessa parte, traz mais informações sobre o ocorrido, geralmente respondendo às perguntas, como citadas acima, né? E apresentando, então, as consequências do fato que foi noticiado, ok? Deu para entender? Então, vamos seguindo aí. As características do gênero notícia. Só para relembrar, né? Geralmente a notícia em si, gente, ela é curta. Ah, mas esse monte de letra, de palavras, jornal, não sei o quê, ali já é uma reportagem completa, tá? A notícia em si, geralmente, ela é curta. Lembra que eu falei? Você tem que dar informação imediata. Então, ela é curta. Ela vai relatar fatos verdadeiros e recentes. Então, foi o que eu falei. Cuidado com as fake news, né? Porque a gente vai naquela de pegar a primeira informação, acha que é verdadeira e até divulga, sai compartilhando com todo mundo. Não, gente. Busquem a fonte, entendeu? Busquem saber quem noticiou, de onde veio aquela informação, tá? Ok? Então, vamos lá. Apresenta nível de linguagem corrente, ou seja, nem muito erudita, nem cheia de vícios, tá? Ela deve ser objetiva e impessoal, ok? Ela deve ser numa linguagem aí objetiva e impessoal, narrada em terceira pessoa, tá? Sem valorações, ou seja, sem adjetivos, né? Sem a opinião pessoal do escritor. Então, o cara só reproduz ali o fato, ele não precisa opinar, não é o momento, não é a hora, né, dele opinar enquanto ele está informando, ok? Quando a gente fala ali sem valorações, ou seja, sem os adjetivos, porque quando a gente atribui, né, adjetivo, querendo ou não, a gente está opinando, né? A gente está colocando ali o nosso achismo, a nossa ideia, ou qualificando, caracterizando, né, atribuindo valor. Então, a gente tem que ter esse cuidado para que isso não aconteça e perceber isso também na notícia, né? Hoje, alguns jornais estão querendo se tornar, né, mais próximos aí dos televisivos, principalmente, né? Querem mostrar mais intimidade, né, com o telespectador, então eles acabam tornando uma notícia mais próxima, né? Em que cause aí uma conversação com o telespectador. Mas ainda assim, tem que se ter esse cuidado, já que é uma notícia, ela precisa ser impessoal, tá? Peraí. Aqui com relação ao roteiro, isso mesmo. Com relação ao roteiro da notícia, ou seja, o corpo da notícia, né? Então, na execução aí do corpo da notícia, com certeza vai entrar, né, o enredo, no caso, as pessoas que participaram da notícia, tá? Aqui, gente, eu tô colocando assim, ó, personagens, mas não é que sejam personagens fictícios, tá? A gente tá falando de notícia, então notícia são informações verídicas, certo? Então tem pessoas ali que participaram, que aconteceu, já que é um fato, houve um acontecimento, com quem aconteceu, né? Onde aconteceu, como aconteceu esse acidente, por exemplo, né? O ônibus caiu do viaduto tal, quantas pessoas estavam lá, teve feridos, mortos, enfim, percebe? Então a gente vai se utilizando dessas perguntas, que também serve, né, lá para narrativa, né? E a gente vai então construindo aí a notícia ser informada, tá? Isso no caso de se você precisar criar, né, uma notícia, você pode lembrar desse roteiro aí a seguir, ok? No seu livro,
tá? Livro 2, na página 114, na página 115, você tem também uma explicação sobre o gênero textual notícia. Você também vai encontrar as características que eu mencionei aqui, tá? E tem uma notícia aí que fala do eclipse da Lua, que pode ser visto nesta sexta-feira em todo o Brasil. Então, olha só, lembrando que essa notícia foi de 2017, né? Então, viu, é uma notícia, foi verídico, né? Algo atual que ia acontecer e foi, então, noticiado aí para todo o Brasil. O eclipse penumbral, que é um fenômeno astronômico que ocorre quando a Lua entra na região da penumbra da Terra, né? E aí traz essa notícia aí para toda a população, tá? A notícia não pode esquecer, né? Ela tem que ser uma notícia precisa e objetiva, tá? Verdadeira, imparcial, ok? Uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, tá? Para que todos venham ter acesso, conhecimento e entendimento, né? Do que está sendo noticiado, então, tá? Com relação ao corpo da notícia, essa parte aqui, ó, tá? Desenvolvimento e tal. Então, apesar de não obrigatório, o corpo da notícia normalmente apresenta declarações textuais de pessoas envolvidas nos fatos. Pode ser aquela parte que eu falei da reportagem, né? Alguém vai no local e faz as entrevistas com as pessoas, né? Aí, nesse momento, pode apresentar opiniões dos especialistas sobre o que ocorreu, entendeu? Então, ali, de repente, médicos, psicólogos, pessoas envolvidas nos fatos podem sim estar mencionando aí suas ideias, tá? Essas declarações, elas vão dando mais credibilidade ao texto, à informação, correto? E permite que o leitor conheça melhor as pessoas que estão no meio do acontecimento, tá? E é assim que a gente vai trabalhando e identificando, né, esse gênero textual notícia, tá bom, gente? Espero aí ter deixado essa aula bem clara para você entender. Sei que não é difícil, com certeza. Tem exercícios aí no seu livro, tá? Para você fazer, ok? Na página 116, por exemplo, pede para você elaborar a sua redação em prosa com um mínimo de 10 linhas, tá? E aí você tenta fazer. Eu lembro que eu deixei na videoaula passada esse exercício sobre um relato, não é isso? E nos outros, nas outras páginas, na 117 em diante, tem exercícios aí da Enem, de outras universidades, para você treinar. Faça, que depois eu vou gravar uma aula só de exercícios para a gente corrigir, tá bom? Então é isso, eu vou terminando por aqui. Fique com Deus, estude e se cuide, tá? Tchau, tchau.